Ora bem, então, boa tarde. Estamos em mais um momento destas nossas conversas, António Cerzedelo. No caso, vamos tratar hoje de um tema que se chama a Cimeira Social da União Europeia, com uma declaração que é já famosa Declaração do Porto, e que, na verdade, tem tido em Portugal, no resto da Europa, da União Europeia, não sei, mas em Portugal tem tido muito pouco sucesso, isto é, houve aquelas notícias de circunstância, quase que a contar quem é que tomou café com quem, e depois, quando se trata de trabalhar os temas resultantes da declaração, desapareceu do mapa, deixou de ter interesse. Os analistas gostam muito de discutir quem tomou café com quem e o que é que foi dito naquele preciso momento, e no dia seguinte já toda a gente esqueceu tudo de novo. Hoje estará na Assembleia da República um debate quente, dizem os mídia, entre o Rui Rio e o António Costa, que eu espero que venha a continuar a ser um debate civilizado e sério entre líderes parlamentares e o Primeiro-Ministro, no caso, e para nós o que interessa é o que aconteceu, a Cimeira Social e, obviamente, a Declaração do Porto. É importante a Cimeira Social por uma razão simples, muito académica, muito distanciada da realidade, mas de qualquer forma importante porque lida com assuntos que normalmente a União Europeia não tem lidado. A União Europeia preocupa-se muito com o campo da economia, preocupa-se um pouco com as jogadas políticas interpartidos políticos europeus, joga um pouco à volta daquilo que é a Santa Aliança Germano-Francesa, que já conseguiu expulsar o Reino Unido da União Europeia e provavelmente fará o mesmo a mais algumas outras nações que queiram barafustar, como o Reino Unido de vez em quando lá ia fazendo. E no caso concreto continuamos sem ter aquilo que é uma visão e uma missão europeia, da União Europeia, para a realidade do globo, isto é, para esta nova fase da globalização que estamos a viver. Já vai longe o tempo da primeira globalização, no caso, liderada pelos portugueses e acompanhada ali pelos nossos primos espanhóis ou nossos vizinhos espanhóis, e neste momento a circunstância é nova. Temos uma única grande potência, os Estados Unidos da América, e depois temos médias potências e algumas pequeninas potências e pouco mais. Na verdade, a União Europeia é o somatório de duas médias potências, a França e a Alemanha, com uns apêndices, desculpem o termo, mas é um bocado parecido com isto, com uns apêndices à volta, onde tem peso a Itália, coitadinha, que de vez em quando perde peso, a Espanha, que procura e esforça-se por ter peso, mas pouco tem, na verdade, e pronto, depois o resto são pequenos países sem grande significado do ponto de vista global, até porque o único que efetivamente poderia ter algum significado seria Portugal, se tivesse sido capaz de criar uma CPLP a sério, que ele liderasse. Como Portugal não foi capaz de criar uma CPLP a sério que liderasse, também deixou de ter qualquer peso. Não deixa de ser interessante e curioso ser o António Costa, um cidadão da diáspora, né, do ponto de vista de parte da sua família, um cidadão que vem da Índia, da parte portuguesa da Índia, de Goa da Mondio, etc., a conseguir criar este momento histórico de haver uma preocupação social dentro da União Europeia. Na verdade, esta preocupação é muito criticada por alguns dos partidos políticos portugueses, o Partido Comunista Português, por exemplo, no caso, mas vamos então ouvir, eu tenho algumas opiniões sobre isto, mas gostaria de ouvir também o António Cerzedelo. António Cerzedelo, como vais? Tudo bem? Estás aí? Estás Olá, pronto a falar? boa tarde a ti e boa tarde aos nossos. Eu ia dizer ouvintes, mas tenho que dizer videntes, os que nos estão a ver. E então eu começo a dizer que não subscrevo tudo quanto tu disseste, mas subscrevo algumas coisas. Eu penso, Ok. eu penso que foi importante o compromisso para com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Acho que foi um marco, embora não se tenha ido pelo superlativo absoluto simples, foi-se pelo mínimo.
pelo superlativo mínimo. E mínimo porque, no meio da União, destes 27 países, na União Europeia, há alguns que são muito avançados, mas há outros que estão quase no terceiro mundo ainda. Além disso, há alguns que realmente têm democracias plenas e há outros que não têm. Eu estou a pensar na Polónia, estou a pensar na Hungria e estou a pensar num outro da antiga União Soviética, cujo nome agora não me lembro, e que também tem um líder populista. Mas esta foi uma oportunidade muito importante para criar sinergias para um crescimento sustentável. Atenção, para um crescimento sustentável, não foi para um crescimento qualquer. E preocupação na criação de empregos e criar uma economia competitiva, mas que não deixe para trás ninguém. Porque realmente, se fosse uma economia competitiva que não tivesse essa preocupação, rapidamente a Inglaterra e a França provavelmente levavam uma dianteira que já têm e os outros ficavam muito para trás. Portanto, esta carroça vai ter que puxar os bois que estão atrás. É o que isto quer dizer. Por outro lado, eu penso que esta cimeira teve 3 momentos importantes. Uma foi o ter-se realizado em Portugal, por circunstâncias que são previsíveis. Elas realizam sempre no país que durante aqueles 6 meses está na presidência. Mas, de qualquer forma, calhou a Portugal e calhou bem. Calhou numa altura em que estamos numa viragem e é bom que nesta viragem esta cimeira nos venha apoiar. Primeira questão. Segunda questão, ela foi também, e também é interessante para mim, foi, eu vou utilizar uma palavra, mas não em sentido depreciativo, catapulta para o nosso primeiro-ministro passar em breve para um lugar europeu importante. Isso é importante, não só porque ele vai, mas também porque ele vai e vai defender, sem dúvida, Portugal, que ele conhece muito bem. E depois teve a terceira vertente, que é a terceira vertente de, pela primeira vez, ter tido uma preocupação social com um país do, entre aspas, chamado terceiro mundo, a Índia, e que está a passar por uma terrível crise, que é a crise que todos estamos a passar, mas ele no superlativo absoluto simples. Ele, e aliás o Brasil, não é só, mas eles mais, porque tem muitos mais milhões de pessoas. E, portanto, tudo quando no nosso país são 300, a gente deita a mãos à cabeça, lá são 300 mil. E, portanto, lá não sei o que é que a gente está a deitar à cabeça, deita aos pés, deita tudo. Portanto, e é um país em que tem um líder que eu não tenho grande simpatia, porque é um líder, por um lado, populista e, por outro lado, eleito por razões religiosas, é um hindu, num país em que há muçulmanos e que há outras religiões e que faz questão de governar segundo preceitos hinduístas, o que não me parece que hoje, eu que sou um laicista, que um governante governe dessa maneira. Mas estas são as 3 mais importantes razões. Claro que agora há o arranque das questões e vamos a ver como é que elas arrancam na prática. Por exemplo, nós temos a bazuca. A bazuca pode ser muito boa, pode ser assim, ou pode ser muito má, ainda não sabemos. É um ovo que ainda não abrimos o ovo para saber o que é que vamos fazer com esse ovo. Isto é o que eu digo à primeira. Depois, concordo contigo que foi uma pena Portugal não ter criado uma grande força com os países africanos de expressão oficial portuguesa, isso é lamentável. Também não foi só por nós, também foi por muitos deles, mas Portugal poderia ter sido a carroça que puxava essa questão. Aí estou de acordo contigo. Não concordo que tu digas que os Estados Unidos são a grande potência, porque eu acho que depois do Bush, apesar dos esforços que este presidente está a fazer, talvez possa ser no plano moral, mas no plano económico e no plano social e político, eu creio que agora a primazia está para a China. Quer a gente goste, quer não gosta. E a China tem tido aproximações com vários países simpáticas. A gente sabe que é em terceiras, mas com vários países simpáticos. Noutros países não tem tido aproximação nenhuma, compra e pronto, e acabou. Está comprado e é meu, como é o caso em África dos portos, que está a comprar por todo o lado, o que significa que vai controlar todo o comércio dessas regiões. Bem, por ora acho que já disse alguma coisa, não sei se queres prolongar o que eu disse ou comentar.
Vamos acrescentar um pouco mais de informação e depois poderemos comentar com essa mais informação. A declaração do Porto é uma declaração com 13 pontos, no caso, sendo que os primeiros pontos têm a ver, obviamente, com o Covid. Nesses pontos, curiosamente, Portugal é relevado porque é apontado como sendo o país da União Europeia com a menor taxa de incidência do Covid, no caso, havendo uma diferença bastante significativa dos 93 casos por cada 100 mil habitantes em Portugal, para o segundo país dentro dos 27, a Irlanda, que tem 144, e a seguir a Espanha, que tem 147 casos por 100 mil habitantes. O que dá, de novo, mais uma vez a Portugal, um papel bastante importante e, obviamente, ao Serviço Nacional de Saúde, a razão para nós lhe tirarmos o chapéu e dizermos ainda bem que nós temos um Serviço Nacional de Saúde, ainda bem que o Passos Coelho e o Paulo Portas não conseguiram dar cabo do Serviço Nacional de Saúde. Grande vitória, no caso concreto, de quem é democrata e quem gosta de ver e viver numa democracia que não seja só política, que seja social, cultural e económica, no caso. E, na verdade, para além destes pontos que têm a ver com o Covid, nós temos a seguir a expressão do quadro financeiro plurianual, no caso que é o Next Generation EU, que pretende pôr a União Europeia e os Estados-membros num processo de reformas conducentes a uma recuperação justa, sustentável e resiliente. Eu fico logo assustado quando ouço falar em reformas vindo das bocas germanas e francófonas, porque são de direita, no caso concreto. O que é que eles querem falar em reformas? Que tipo de reformas é que querem pôr aqui a movimentar? Querem, por exemplo, fazer reformas ao nível da propriedade? Querem aceitar que, no caso concreto, a propriedade não pode se limitar-se a ser unipessoal, individual e privada? E poderemos acrescentar, além da propriedade estatal, também a propriedade cooperativa e mutualista, por exemplo? Ou não? Ou vamos continuar a olhar para esses financiamentos para sustentar os grandes interesses dentro da União Europeia, no caso. Nós vivemos, como sabemos, completamente dependentes desses grandes interesses, basta recordarmos aqui assim a Auto-Europa e o papel que a Auto-Europa tem na nossa economia, determinante, diga-se passagem. Infelizmente, mas determinante. No caso, depois temos aqui a problemática a partir do que tu referiste, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a dimensão social dentro da União Europeia. E o que é dito é a dimensão social, o diálogo social e a participação ativa dos parceiros sociais sempre estiveram no centro de uma economia social de mercado altamente competitivo. Isto é muito bonito para a Alemanha, já é um bocado duvidoso para a França e não tem nada a ver com a realidade do resto da União Europeia e muito menos em Portugal, onde não há de facto um mercado social. É absolutamente falso que haja uma economia social em Portugal, uma economia social de mercado em Portugal. Há alguns aspectos de uma economia caritativista, que ainda por cima se encontra determinantemente na mão de um segmento que é a Igreja Católica, e algumas coisas ultraminoritárias de outros setores de atividade, até porque a esquerda, infelizmente, perdeu rumo nesta vertente da economia cooperativista e social, e no caso concreto, há aqui é dito um compromisso de unidade e solidariedade que nós continuamos a não ver. Nós continuamos a não ver. Porquê? Porque até o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros portugueses vieram assumir uma economia a duas velocidades e uma União Europeia a duas velocidades. O que é, obviamente, um facto, não vale a pena estar a dizer que não, é evidente que é um facto, mas não devia ser tão linearmente e facilmente aceito enquanto tal. Na vertente da agenda estratégica da União Europeia, há uma declaração de princípios dizendo que a União Europeia está determinada a continuar a aprofundar a aplicação do pilar europeu dos direitos sociais ao nível da União Europeia. E há um plano de ação que foi apresentado a 4 de março de 2021 e que fornece orientações para esse pilar europeu dos direitos sociais, mas que nós, em maio de 2021, ainda é cedo para podermos dizer que teve algum impacto aqui assim na nossa realidade.
E depois há, obviamente, as grandes metas da União Europeia em matéria de emprego, de competências, de redução da pobreza, do painel dos indicadores sociais. Parece que vamos outra vez, vamos finalmente largar a percepção da realidade a partir do PIB e passar a pensar também na felicidade humana, um conceito que está a ser trabalhado há anos na União Europeia a partir de uma experiência do botão e, no caso concreto, parece que finalmente a União Europeia vai começar a pensar nessa realidade também dentro do seu espaço, né? E por aí também a necessidade da proteção à criação de emprego, melhorar a qualidade do mesmo e cabendo às pequenas e médias empresas, e aqui, curiosamente, isso provavelmente por causa da Alemanha, no caso concreto, e dos países nórdicos, aquilo que eles chamam as empresas sociais e que nós cá chamamos o cooperativismo, o mutualismo, etc., é dado um papel essencial. A partir da aplicação dos princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, haverá a garantia da criação de mais e melhores empregos e num processo de recuperação inclusiva a seguir à pandemia. E esperemos que isto seja uma realidade. E mais uma vez já é dito há não sei quantos anos, que a educação e as competências estão no centro da ação política. Eu continuo a ter muitas dúvidas nesta realidade. No caso, o que é verdade é que a aprendizagem ao longo da vida, a melhoria de competências e a requalificação são cada vez mais importantes, dada o crescendo das mutações tecnológicas e organizacionais na economia global e também na economia portuguesa, e se isso não acontecer, como não está a acontecer, iremos continuar a ver uma sociedade onde a realidade do emprego é sistemática e cada vez mais uma realidade precária, no caso. De qualquer forma, é defendido, e bem, a procura da redução das desigualdades, a defender salários justos, lutar contra a exclusão social e a pobreza e procurar manter um objetivo de combater, sobretudo, a pobreza infantil e os riscos de exclusão dos grupos sociais particularmente vulneráveis, como os desempregados de longa duração, os idosos, cá estamos eu e tu em cima da linha da frente, e as pessoas com deficiência, assim como as pessoas sem abrigo. Mais ainda, haverá que combater a discriminação e trabalhar ativamente para combater as disparidades do género no emprego, nos salários e nas pensões e promover a igualdade e a equidade para todos os indivíduos. São princípios, e é nesta base que o PC critica seriamente este assunto, porque diz que, mais uma vez, a União Europeia limitou-se a determinar e a classificar princípios, mas não desenvolveu o como aplicar e desenvolver esses mesmos princípios. É dada prioridade às ações de apoio aos jovens, que foram seriamente afetados pela crise do Covid e que perturbou significativamente a sua participação no mercado de trabalho. E, finalmente, saliento a importância do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e das grandes metas da União Europeia para 2030 e, obviamente, fazem referência ao êxito do diálogo social europeu, o facto dos parceiros sociais europeus terem formulado uma proposta conjunta relativamente a uma série de indicadores alternativos para medir o progresso económico, social e ambiental em complemento do PIB, como já fiz referência há pouco, o problema da felicidade humana, esse conceito que cada vez mais começa a preocupar e a entusiasmar ao mesmo tempo os pensadores da área da economia e da área da intervenção social. Bem, este conjunto de 13 princípios caracteriza uma visão filosófica otimista da realidade da União Europeia, mas não traz grandes novidades do ponto de vista do como implementar essa mesma visão. Eu, nesse aspecto, tenho uma visão, direi, não negativa, mas crítica. Eu acredito que, apesar de tudo, ao nível dos países mais avançados dentro da União Europeia, e aqui cito, obviamente, mais uma vez, a Alemanha, a França, a Itália e, de certa forma, a Espanha, no caso, como países que poderão estar interessados em criar uma economia social de mercado, porque essa economia social de mercado gera efetivamente um mercado alargado, enquanto que uma economia privatista de mercado gera disfuncionalidades no mercado que os Estados Unidos da América são provavelmente o exemplo mais patente, mas também
infelizmente, depois que o Lula se foi, enfim, se afastou, e depois que a Dilma teve aquele impeachment que a afastou também, a partir desse momento o Brasil, que era a sexta potência mundial, no caso, foi completamente posta, direi, no charco, onde infelizmente está hoje, por imposição da extrema-direita brasileira. Extrema-direita brasileira, e eu aqui faço relevar esse facto, porque é importante não esquecer, extrema-direita brasileira, que no caso concreto tem fortíssimas ligações à extrema-direita portuguesa, e tem fortíssimas ligações económicas e ideológicas, o que no caso concreto nos deveria preocupar mais do que aquilo que está a preocupar. Não é importante o senhor Venturinha, mais o seu grupo de cheganos, o importante mesmo é este potencial global que sustenta, no caso, a extrema-direita dentro da União Europeia e também dentro de Portugal. Força, diz. Bem, tu disseste tanta coisa que é difícil comentar tudo isso teu. Eu tinha que ter aqui um estenógrafo a escrever tudo para eu depois poder comentar. Desculpa. Alguns pontos, eu começo agora pelo fim. Falaste da extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira começa nos Estados Unidos. É verdade. Começa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu as ideias, a extrema-direita brasileira tentou aplicá-las num país em absoluto analfabetismo político e desconsiderado por causa do que aconteceu com o Lula, não é? Desiludido porque acreditou que todas aquelas fantasmas que criaram à volta dele eram verdadeiros, agora começa-se a descobrir que não eram, mas também esta extrema-direita portuguesa vai beber aos Estados Unidos alguma ideologia, não a pode aplicar toda cá, pode aplicar melhor a do Brasil, mas sobretudo o que está a aproveitar é o dinheiro que eles lhe mandam. O dinheiro e os blogs e o ensinamento que lhes fazem de como é que eles podem destruir estas coisas e desdizer e desfazer. O cheguismo português é cheguismo do que se faz no Brasil, traduzido para a língua portuguesa, e do que se fazia nos Estados Unidos, também traduzido para a língua portuguesa, onde há um analfabetismo político igual ao que há em Portugal. Bom, relativamente ao comentário que fizeste do Partido Comunista, eu aí discordo a 99%, que é para não ser desagradável e ser a 100%. E eu digo porquê? Porque o Partido Comunista nunca quis a Comunidade Europeia. Vai ver todos os documentos sobre a Comunidade Europeia e vê lá se encontras algum em que faça o elogio. O Partido Comunista ainda continua a sonhar com a conquista do palácio do Tsar, neste caso não sei se seria São Bento ou seria a casa onde mora o Marcelo, e conquistar o poder pela força, como aconteceu há 150 anos ou quase, já nem sei há quantos. Bom, isso não é repetitível, mas todos têm direito a sonhar, não é? E portanto, esse é um direito que eles têm. Não, eles querem Portugal isolado do mundo, isolado da Europa, porque aí o assalto ao poder é muito mais fácil. Portanto, tudo quando se fizer, pode-se fazer 99% de coisas boas. Se houver 1%, é esse 1% é que eles vão referir, que é terrível e que vai causar atraso em Portugal. E quando temos diretores aos sindicalistas, como dos sindicatos professores, eu deito as mãos à cabeça e digo: este gajo é um fascista disfarçado comunista. E eu nem quero nem uns nem outros. Agora, se for preciso votar no Partido Comunista, para que ele não se extinga, também voto nele. Mas não me parece que esteja até assim tão à beira. Mas não teria escrúpulo nenhum em votar. Bom, isto é a segunda questão. Depois não falaste duas coisas importantes, que eles vão tentar que a taxa de desemprego seja menos, a taxa de emprego seja pelo menos 78%. Se fizermos um arredondamento para 80%, tenhamos 20% ou 22% de desempregados. Em qualquer economia mercado, não há nenhuma que tenha pleno emprego. Não conheço nenhuma. Nenhuma. Nem comunista, nem socialista, nem social-democrata, nem capitalista, nem fascista. Não há nenhuma que tenha 100% de emprego. Pode ter níveis mais altos ou mais baixos. 78% não me parece mal. Evidentemente que não queria estar nos tais 18% que estão desempregados. Aliás, não queria estar em percentagem nenhuma nos empregados, que é uma desgraça para a vida de uma pessoa.
mas, apesar de tudo, é bom. Depois há uma coisa, aí é que eu critico, é que querem tirar o número de pessoas em risco de exclusão pelo menos 15 milhões, numa Europa em que há 70 milhões para aí de pessoas em exclusão social. Acho muito limitado, muito pelintra este pedido. Que vão, mas depois preocupam-se com as crianças, o que é bom. Só que se há 70 milhões de pessoas na miséria ou em pobreza, eu creio que há mais de 5 milhões de crianças, porque elas pertencem a lares de muitos filhos, provavelmente, e, portanto, são mais do que esses 5 milhões, mas já não é mau que se preocupem com os 5 milhões. Bom, é isto, mas acho que são objetivos realistas, pelo menos já não diria europeia, ambiciosos, aqueles que dizem respeito aos direitos sociais. E, sobretudo, terem metido nisto também os valores sociais, ouvir os sindicatos, ouvir entidades que não representam os Estados, para ter duas opiniões ou mais neste grande encontro. Pronto, parece-me que criar uma... e tu disseste também da Inglaterra. Também discordo. A Inglaterra saiu porque teve um grupo de extrema-direita que convenceu, com o Brexit, convenceu os ingleses a sair. Parte deles já está arrependido, mas votaram nisso. Aliás, os ingleses sempre estiveram com um pé na Europa, se puderem ganhar, e outro pé na América, se ganhar puderem. E esperavam ganhar mais com a América. O Trump prometeu muito, mas fez pouco, porque o Trump só prometia, mas não fazia. Queria criar a América grande e tornou-a mais pequena, aliás. Portanto, foram enganados pelo senhor do Brexit e foram enganados, que é uma versão da Madame Le Pen, que é uma versão do Chega. O Chega também quer tirar a gente da Europa. Nem ele junta-se facilmente com o Partido Comunista, os dois para tirarem Portugal da comunidade europeia. Mas hoje os países só sobrevivem em grandes uniões, em grandes unidades. Sejam as unidades americanas, sul-americanas, sejam as asiáticas, repara, a China está maior desde que criou a Rota da China e conseguiu trazer uma porção de países digamos, para a sua órbita. E nesse sentido, embora haja reservas relativamente à China, está a crescer e a dar cartas no mundo. Pronto, é isto que se me oferece dizer para fazer o contraditório contigo. Olha, não há assim grande contraditório, mas há algumas notas que eu também gostaria de acrescentar. A primeira nota é, obviamente, o enervamento que já estamos a assistir nas confederações patronais portuguesas, que aceleradamente vieram ontem ou hoje recriar uma confederação nacional de patrões, no caso. De antes tinham criado uma Confederação Nacional de Empresas, isto parece que não se deram bem com o conceito de empresas e agora vem com o conceito de patrões, Confederação Nacional de Patrões. Lembra-me aquele clube de futebol que cria só os clubes de futebol dos ricos e que é verdade, há umas semanas quiseram criar. É verdade. Estão a fazer a mesma coisa porque para verdade. eles a economia é futebol em que eles jogam entre si. É verdade. E este acelerar da Confederação Nacional de Patrões tem a ver com um tema que tem a ver com esta cimeira, que é o famoso salário mínimo nacional europeu, que vai deixar absolutamente enervados uma parte substancial do empresariado, entre aspas, português, que continua a achar que a economia vive de baixos salários e de muitas exportações. E, na verdade, salários abaixo do permitido. Veja-se o que se faz aos que vêm dos países estrangeiros do Oriente, que o salário é 650, se não me engano, e são capazes de pagar 450, ainda os obrigam a pagar o quarto, o que comem e o que bebem, e se forem à casa de banho ainda pagam também. É curioso ver, já agora um pequeno parênteses, é curioso ver como os mídias estão muito preocupados com o governo e com os imigrantes de Odmira, mas nunca falaram, nunca referiram, nunca entrevistaram, nunca criticaram os tais empresários, entre aspas, que vivem à custa dos imigrantes que estavam a viver naquelas condições miseráveis que foram explanadas nas televisões
para se atacar o governo. E atacar o governo também com alguma razão, porque é óbvio que o governo não devia ter permitido aquilo e a Autoridade das Condições de Trabalho, mais uma vez, provou que necessita de uma grande reforma. Se são essas as reformas que, no caso concreto, é feita referência na Cimeira e na Declaração do Porto, eu estou de acordo, porque efetivamente há uma série de instituições que precisam de uma reforma inacreditavelmente radical. É a Autoridade das Condições de Trabalho, é a Autoridade das Telecomunicações, é a Autoridade, no caso concreto, da Comunicação Social, que é uma vergonha, que se silencia perante as maiores vergonhas das televisões que nós vemos todos os dias a fazerem propaganda de um setor político, isto é da direita, no caso concreto, e depois, assim, para calar a boca ao povo, mete um deputado socialista de vez em quando, e errar um deputado comunista, errar um deputado do Bloco de Esquerda. É assustador este ambiente, no caso concreto, de desvirtuar da democracia e de desvirtuar da participação. Mas estamos na questão do salário mínimo europeu, e dentro dessa questão, vais-me perdoar, há uma certa razão para haver aquilo a que na União Europeia se chama os eurocéticos. Eu distingo 3 tipos de cidadãos da Europa. Os eurocéticos, que são aqueles que, no caso concreto, têm críticas muito, muito radicais em relação à União Europeia. Os eurocríticos, que são aqueles que dizem, epá, a União Europeia tudo bem, mas esta não serve. E depois os europeístas que comem tudo e calam tudo. Eu estou no meio, sou um eurocrítico, nunca fui um eurocético e não sou um europeísta desde o princípio, no caso. E, na verdade, a primeira grande questão tem a ver com o euro, não é? Porque é que o euro tem este valor como se fosse a moeda da Alemanha e da França? A euro devia ser o resultado das moedas nacionais. E se fosse o resultado das moedas nacionais, obrigatoriamente estaria abaixo do dólar, para poder fazer concorrência internacional, mas isso era mau para os interesses alemães e para os interesses franceses. E dentro da economia social temos o mesmo problema, isto é, no caso, dentro do pilar social, ou o pilar europeu dos direitos sociais, temos o mesmo problema. Temos um conjunto de países altamente avançados, onde a problemática do diálogo social é cumprido, no caso concreto, nós temos na Alemanha e na França, e é necessário que se saiba e que se cumprimento, no caso, temos lá aquilo que se chama a participação dos trabalhadores nas empresas, inclusivamente nos conselhos de administração das empresas. O mesmo acontece aqui, não em todas, mas em algumas empresas aqui na Espanha, no caso. Não acontece em Portugal, como é óbvio, não é? Cá, o patrão português até se arrepiava todo de ver sentado ao seu lado um representante dos trabalhadores. Como no caso concreto, a responsabilidade social das organizações é uma fantasia em Portugal, tirando, obviamente, ali aquele grande senhor dos cafés Delta, que é um cidadão que eu todos os dias tiro o chapéu pela forma como ele esbofeteia de luva branca os seus comparsas empresários ou patrões. E estas são realidades que, de facto, distorcem aquilo que é o pressuposto da União Europeia e distorcem num conjunto que é complexo, no caso, e que me leva a ter que olhar para esta realidade no sentido mais crítico do que o puro europeísmo. E é verdade que, e aí mais uma vez tiro o chapéu também ao António Costa, o António Costa foi capaz de aparecer no seu posicionamento de presidente, da presidência, de aparecer com aquela descontração que lhe é característica, mas com ideias interessantes e com iniciativas muito interessantes, e a Cimeira Social é uma delas, sem sombra de dúvida. Daí, a partir do princípio que a Alemanha, a França, a Holanda, a Itália, a Espanha, etc., estejam disponíveis para dar um cargo a António Costa, eu acho que isso é o sonho da direita portuguesa, é empurrar o António Costa para fora de Portugal para ver se eles ganham as eleições. Eu tenho muitas dúvidas que isso seja uma realidade. Se for uma realidade, ele merece, não estou a discutir. Mas tenho sérias dúvidas que os interesses dos grandes lobbies europeus estejam disponíveis a dar um cargo de significativo peso político ao António Costa. Tenho sérias dúvidas. O António Costa merece, não estou a dizer que não, mas não me parece plausível que isso seja linearmente aceite pelos grandes grupos
ou pelos grandes interesses ou pelas grandes famílias políticas europeias, onde no caso concreto de Portugal não tem qualquer significado, no caso quer no Partido Popular Europeu, quer no Partido Socialista e Democrata Europeu, Portugal não tem peso, ponto final parágrafo, não tem peso, e isso denota-se até pela forma como nós vamos aceitando coisas que não deveríamos aceitar, como, por exemplo, esta ideia de fazermos uma Europa a 2 velocidades, ou a 3 velocidades, ou a 4 velocidades. O facto disso ser uma realidade não obriga a que nós aceitemos a realidade. Nós estamos na política, acho eu, os políticos estão na política, não para aceitar a realidade, mas para modificar essa mesma realidade. E aí sou obrigado a dizer que, ao contrário de outros membros do governo, de facto, eu sou obrigado a dizer que o António Costa vai fazendo um esforço para mudar a realidade. Não é acompanhado pelos seus colegas de carteira, direi assim, e é lamentável que não seja. Mas pronto, tudo bem, a Cimeira Social foi um momento importante, o facto de ter sido realizado em Portugal, como tu disseste, foi bastante positivo, a realidade da preocupação sobre o pilar europeu dos direitos sociais é significativa, no caso, e há, obviamente, aqui é uma coisa que era importante esclarecer ao Sr. Zeu. Na verdade, quando eles falam na taxa de emprego de 70 e tal por cento, não quer dizer que o desemprego na Europa seja de 20 e tal por cento, não. A única coisa que quer dizer é que, para além do desemprego, há um conjunto de cidadãos que estão fora da atividade económica e que estão fora do emprego, como, por exemplo, nós os reformados, no caso concreto. E é por aí que se chega aos 20 e tal por cento, no caso concreto. E, na verdade, aqui em Portugal há um problema dramático, porque se tu trabalhares 1 hora, és considerado empregado, né? E na verdade tu só trabalhaste 1 hora. Daí também que o peso crescente na economia portuguesa dos cidadãos que são temporários no seu trabalho, no caso concreto, é particularmente negativa e é sinal de que há muita coisa a mudar e que só pode mudar quando houver um governo que seja capaz de reconhecer e de saudar o papel dos movimentos sindicais na negociação coletiva de trabalho e de dar peso à parte mais fraca dessa negociação, porque não há diálogo social quando a parte mais fraca tem que se meter à parte mais forte. No caso concreto, isso é um conceito que, aliás, a Organização Mundial do Trabalho já refere há 50 ou 70 anos, acho eu, 70 anos, sim. E, portanto, não é possível que nós continuemos neste percurso. É verdade, no caso, que esta Cimeira Social foi positiva, não tenho a visão tão negativa como tem o Partido Comunista Português, no caso, ou como tem o Bloco de Esquerda. É verdade que teve aspectos positivos, é verdade que uma Cimeira não traz propostas concretas, traz princípios e valores que depois têm que ser concretizados, e o que importa agora é bater munos para que esses princípios e valores sejam realmente concretizados. Eu vou só remeter-te a 2 coisas a isto final. Como viste, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda disseram que não serviu. Como viste, a direita está aflita com o que parecia que servia. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho. Não é bem verdade assim, porque no caso concreto há uma visão, enfim, mais popular da parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e uma visão mais elitista da parte da direita portuguesa, no caso. E há aqui diferenças entre a visão mais popular. Mais populista do lado da esquerda e do lado da direita mais discriminatória. Eu não vejo esta direita a eximir-se das discriminações que quer ainda impor na sociedade portuguesa a muitos níveis. A nível das mulheres, a nível das pessoas de outra cor, a nível dos estrangeiros que são pobres, os ricos são bem-vindos, a nível das orientações sexuais. E a nível dos salários. Mas todos estes pagam salários mais baixos. Todos estes grupos, as mulheres têm menos de 18%. Sim. A ameaça de desemprego cai para alguns, permite que se lhes pague um salário menor, porque eles não podem arrebitar cabelo, senão têm desemprego mesmo. Portanto, há aqui muitas coisas que esta direita também não pode concordar com esta cimeira. A nossa esquerda já vimos porquê,
e pronto. Mas também na Europa estão a haver grandes mudanças e há uma coisa que nós não referimos e que esta cimeira chamou muita atenção. A cimeira chamou muita atenção para as alterações climatéricas e para as mudanças que temos de fazer, porque essas estão na base de tudo isto. Podemos ter capitalismo, comunismo, socialismo, a extrema-direita, a extrema-esquerda, mas se não tiver sol, se não tivermos sol que nos ilumine e chuva que caia, estamos secos e estamos condenados a morrer. Absolutamente de acordo contigo, essa de facto era grave não haver entre um de nós a falar sobre este assunto, ainda bem que levantaste. Deixa-me pôr aqui uma pequenina nota que é importante. É verdade que inicialmente o Partido Comunista Português e o Bloco, os dois, no caso concreto, tinham uma posição radical contra a União Europeia. Não é verdade que essa seja a posição deles hoje. Eles têm vindo lentamente, demasiado lentamente, a mitigar essa posição. E, aliás, na campanha eleitoral, o candidato do Partido Comunista Português foi, por várias vezes, claro sobre essa matéria. Eles estão-se a aproximar daquilo que eu chamo uma visão eurocrítica, ainda que sejam, de facto, eurocéticos. E estão-se a aproximar, já agora, de uma percepção errada, porque só haverá a União Europeia quando nós tivermos um conceito federal a liderar a União Europeia. Enquanto formos uma união de Estados, não vamos a lado nenhum. Não é possível funcionar dentro de uma união de Estados. Aliás, os Estados Unidos da América, no caso concreto, são prova disso. Eles são uma união, no caso concreto, de regiões e não de Estados. Os Estados, no caso, são completamente dependentes do Estado Central, e essa é uma realidade que tem que acontecer também na União Europeia. Eu diria que tu queres americanizar a Europa. Não somos americanizáveis, nem a Europa, nem a América é europeizável a este nível. São duas histórias diferentes, duas tradições diferentes, com línguas diferentes, com religiões diferentes até, basicamente a católica até um parte, a protestante até outra e a ortodoxa noutra, e ambas muito firmes. Muito firmes. A quantidade de céticos que há na Europa, sob o ponto de vista religioso, é muito baixa. E não conseguem fazer triunfar sequer para fazer aquilo que é importante fazer aqui no Sul, que é a separação da Igreja do Estado. Mas olha que a separação da Igreja do Estado no nosso cotidiano, e eu sou católico, apostólico romano e afirmo como tal, mas penso que há que fazer sem perseguir as igrejas, sem perseguir as religiões. Temos que respeitar, porque elas são as formadoras das grandes culturas europeias e das grandes culturas mundiais. A gente vai para a Índia, temos o hinduísmo e o budismo. Foram eles que formaram a Índia. Vai para a Europa de hoje, foi a Europa cristã que fez os países do Sul. Foi a Europa do Lutero que fez os países do Norte, e foi a Europa dos ortodoxos que fez a Rússia e que fez aqueles países que são daquela banda. Eu não sou anti-igrejas, no caso. As igrejas, para mim, só têm um pequeno problema. As igrejas, para mim, só têm um pequeno problema. Gostam muito de viver à custa do Estado. De resto, eu não tenho nada contra e acho que eles têm todo o direito a viver à custa do Estado. Não, as molas não chegam para as fazer sobreviver. Mas olha, eu tenho que ir pregar para outra freguesia. Ok, sim senhora, estamos prontos. Muito obrigado pela tua intervenção. Obrigado, António Sergelo. Obrigado a todos que estiveram a ouvir-nos. Até à próxima. Um grande abraço.